É a 21ª porção do ano. Estamos caminhando, né? Essa paraxá vai de Êxodo 30, 11 a 34, 35, como o irmão leu. A Haftará é 1 Reis 18, 1 a 39, que você leu essa semana. E a porção do Berit Hadashá é Marcos 7, 1 a 8, 38, que nós comentamos ontem, para a misericórdia do nosso Deus sobre nossas vidas. E para falar dessa paraxá, Êxodo 30, 11, que o irmão leu aqui, não é? Eu não vou ler de novo, porque ele já leu, mas para falar dessa paraxá, eu quero ler com vocês primeiro Gênesis 2:7, que diz assim, já falamos sobre isso, mas é bom falar de novo, né? Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se fez alma vivente. Não é a primeira vez que falo deste texto. Com isso, nós podemos perceber que o homem foi criado por Deus com 3 partes: corpo, alma e espírito. Não é verdade? O que toda a palavra de Deus confirma. Veja 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Adonai Yeshua HaMashiach, ou o Senhor Jesus Cristo, como está em português. Vejam também em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma. Então, alma e espírito são distintos, inclusive tem uma divisão entre eles, né? E de juntas e medulas. Juntas e medulas é o quê? O corpo. Então, a palavra está afirmando que o homem é composto de espírito, alma e corpo. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Inclusive, a palavra de Deus nos ensina que quando o homem morre, as suas partes voltam para suas origens. A Bíblia fala isso. Então, a gente pode deduzir que a morte é a volta das partes do homem à sua origem. Rafael, onde está isso? Eclesiastes 12:7, que diz assim, falando da morte, e o pó volte à terra. O que é o pó? É o corpo. Volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Não foi Deus que soprou o espírito em nós? Então, quando a gente morre, o espírito volta para Deus. E o pó volta para a terra. Deu para entender? Como vimos em Gênesis, o corpo do homem, Deus fez do pó da terra. Então, ele volta para o pó. E o espírito foi soprado por Deus na narina do homem. Foi dado por Deus. Logo, volta para Deus que o deu. A pergunta que quer ficar, ou que não quer calar, é a seguinte: e a alma, para onde ela vai quando o homem morre? Essa é a pergunta. Não é verdade? Mas antes de eu responder essa pergunta, vamos entender o que é a alma. A alma é, de fato, você. Quando você diz eu, é a sua alma. Você é a sua alma. Você não é seu corpo e você não é seu espírito. Você é sua alma. Deu para entender? Não, né? Tem gente que não entende, não. Mas você vai entender. Você é... Para onde ela vai quando o homem morre? Antes de responder essa pergunta, desculpe, eu li de novo, a alma é você de fato. Você não é o seu corpo e você não é o seu espírito. Você é sua alma. A alma interage com o meio físico através do corpo. Deu para entender? Eu só consigo pegar as coisas por causa do corpo nesse meio físico.
Você, na realidade, interage com Deus e com o reino do Espírito por meio do seu espírito. Então, presta atenção. A alma interage com o mundo físico através do... e com o mundo espiritual através do... Então, você não é seu espírito e você não é seu corpo. Você é sua alma. Por isso que Yeshua falou lá em João 4,23, presta atenção, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, eu só posso adorar a Deus em... A minha alma eleva a Deus e deve elevar a Deus, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então eu preciso do Espírito para adorar a Deus. Não é o Espírito de Deus, que a Bíblia chama de Ruach HaKodesh, Espírito Santo, não. É o Espírito do homem, que Deus deu ao homem, que Deus criou no homem. Tem gente que faz essa confusão, mas isso na Bíblia é bem claro. Existe o Espírito de Deus e existe o Espírito que Deus criou no homem. Amém? É na alma que você tem emoções. Sente alegria, sente tristeza, raiva, angústia. Tudo isso é na alma. É na alma que você raciocina. Onde mora a inteligência. Rafael, mas o cérebro está aqui, ó. Ela usa o cérebro para raciocinar no meio físico. Amém, meu irmão? É assim que funciona a criação de Deus, não é? Então a alma tem emoções, raciocina, pensa, tem vontade. Rafael, estou com vontade de, sei lá, de sair, estou com vontade de comer. Tudo é a alma que tem vontade. Mas quem tem fome é o corpo, mas a alma sabe disso, não é verdade? Então ela alimenta o corpo, senão ela não tem acesso ao mundo físico que Deus criou. Deu para entender, gente? Hein? Pensa, tem vontade, tem desejo, sentimos alegria, tristeza, sentimos inclusive amargura. É na alma. Às vezes a alma está tão amargurada que tem ranger de dente. Ela transfere isso para o corpo físico. Ela expressa a amargura no corpo físico. Você quer ver uma coisa? Se você estiver muito alegre, seu coração dispara, não dispara? Porque a alma está transferindo isso para o corpo físico, porque nós expressamos isso no corpo físico. Amém? Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que os olhos são o quê? Janela da alma. Quem enxerga é a alma, que usa o olho físico para enxergar. Deu para entender? Hein? Veja em Jó 10:1. Tendo tédio a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Olha aí a amargura onde é que está. Na alma. Inclusive, vou dizer para você, o lugar da palavra de Deus no homem, você sabe onde é que tem que ficar? Na alma, isso aí, no coração da alma. Vai lá em Devarim 8:18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atá-las-ei por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os teus olhos. Físico, por quê? Entra por aqui e tem que parar onde? Na alma, no coração, na alma. Repito para você lembrar, você é sua alma. E é a alma que Deus quer resgatar. Deus não quer resgatar seu corpo, Deus não quer resgatar o seu espírito, porque o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo volta para o pó, porque Deus tirou da terra. Daí é que eu digo que a morte é a volta das partes do homem para a sua origem. Deu para entender? Então você é a sua alma, e é a alma que Deus quer resgatar. Veja lá no Salmo 34, versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos.
Quem não é servo, ele não resgata a alma, mas quem é servo, ele resgata a alma. E nenhum dos que nele se refugiam será condenado. Então ele quer resgatar quê? A alma do homem. E este anúncio de resgate da alma é feito pela primeira vez nessa paraxá, aonde o irmão leu em hebraico, depois leu em português, e para vocês gravarem direitinho, eu vou ler de novo. Amém? Êxodo 30, de 11 e 15. Disse mais o Senhor a Moshe: quando fizeres o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles dará ao Senhor o resgate do quê? Da sua alma. Aí, ó. Quando os alistares, para que não haja entre eles o quê? Praga alguma por ocasião do alistamento. Dará cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. Meio ciclo é a oferta ao Senhor. Todo aquele que for alistado, de 20 anos para cima, dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que o meio ciclo, quando derem a oferta do Senhor, para fazerdes expiação por vossas almas. Deus quer salvar a sua alma. E Deus está te dizendo, está te ensinando, que nós homens precisamos pagar a Ele um resgate. Olha só, Ele quer resgatar a nossa alma, mas eu tenho que pagar por isso. Olha que coisa. E eu tenho que pagar a Ele. Um resgate, gente, é pago para quê? Para libertar alguém. Então, só paga resgate quem está preso por algum motivo. É ou não é? Se Deus está falando que nós precisamos de pagar um resgate a Ele, é sinal que, no mínimo, Ele está dizendo que eu estou preso e que eu tenho que pagar para sair. Quando o sequestrador sequestra os outros e não pede o quê? Resgate. Então Deus está dizendo que a sua alma está presa. Que a minha alma está presa. Olha aí, ó. E depois Deus diz que este valor de resgate é para fazer expiação por nossas almas perante Ele. E o que é expiar? Hein? Expiar quer dizer livrar-se de uma culpa. Só nesse texto está dizendo que nós somos presos porque somos culpados. Olha aí, ó. Só nesse texto você já tem certeza absoluta que você está preso porque você tem culpa. Olha aí, ó. Porque expiar quer dizer livrar-se de uma culpa. Se é perante o Senhor, é porque nós erramos contra Ele e temos culpa diante dEle. Porque senão Ele não pediria que nós pagássemos o resgate a Ele. E você sabe que errar contra Deus, na Bíblia, é chamado de quê? Muito bem. Nota 3 para não ficar metida. Pecado. Errar contra Deus, na palavra de Deus, para Deus, é chamado pecado. E temos que pagar pelo erro. Sofrer e padecer por causa dele. Ou seja, nossas almas estão presas por culpa dos pecados cometidos contra Deus. É isso que esse texto quer dizer. Todos nós. Rafael, mas eu não acredito nisso. Problema seu, você também está preso. Mas o japonês acredita no Buda, não importa. Ainda mais preso está. E precisa de pagar um resgate. Senão não será expiado a sua culpa. Todos os homens. Não importa se você diz que não acredita ou não acredita.
A verdade de Deus, ela não é relativa. A verdade de Deus é absoluta, não depende de quem crê ou de quem não crê. Ela é estabelecida, porque Deus não mente. Então, se Ele está cobrando resgate para expiação de nossas almas, Ele está dizendo com muita clareza que a nossa alma está presa. E se o resgate está na mão dEle, é porque Ele tem poder de matar a todos nós. Quando alguém sequestra alguém, o poder da vida está na mão de quem? Do sequestrador. Se não pagar resgate, o sequestrador mata. É isso que Deus está dizendo, ó, o poder da tua vida está em minhas mãos. E se você não pagar o resgate, eu vou matar você. Difícil de ouvir isso, né? Porque você está acostumado a ouvir que Deus é paz e amor, irmão. Não é verdade? Mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Ele está dizendo que você tem uma dívida com Deus. E se você não pagar, tu vai morrer. Ora, você sabe há muito tempo que pecar é o quê? Transgredir a lei de Deus. Nós já sabemos disso, que já falamos disso várias vezes. O valor deste resgate para livrar da culpa do pecado contra Deus, a nossa alma, da morte diante de Deus, é único, tanto para ricos como para pobres. Sabe o que Deus está dizendo? Que a alma do rico não vale mais que a alma do pobre. O cara pode ser paupérrimo, o valor do resgate é igualzinho ao cara mais rico, mais inteligente, mais culto, mais bem vestido, que mora nos palácios. Não importa. O valor não diminui, o valor é igual. Deus está dizendo que Ele não vê diferença entre nós, pecadores. Quem vê diferença somos nós. Por isso que Ele fala que o valor para o pobre ou para o rico é o mesmo. Está escrito, o rico não dará mais, nem o pobre dará menos do que meio ciclo. E sabe, se você não pagar o resgate, haverá entre eles o quê? Praga. O que é praga? É coisa boa? Inclusive, vemos Yeshua pagando o resgate para ele e Pedro. Você lembra da moeda na boca do peixe? Yeshua está pagando o resgate. Ele mandou pegar a moeda na boca do... pescar um peixe e depois pegar a moeda na boca do peixe e pagar o resgate, tanto de Yeshua quanto de Pedro. Lembra disso? Nós vamos falar um pouco depois sobre isso. Com este valor de resgate pago a Deus, compreendemos que a nossa vida foi criada, foi concedida por Deus, nós pecamos contra Ele e está na mão dEle nos destruir ou nos dar ou nos devolver a vida. Porque pecamos contra Ele, que é o Criador da vida. E agora, para permanecermos vivos, dependemos única e exclusivamente de Deus, pagando a Ele um resgate. E com este valor do resgate, a consequência do pecado, que é a praga, não viria sobre o que pagou o resgate. Porém, meu irmão, tem sempre o porém, este valor de resgate pela alma era pago anualmente, demonstrando para nós que o homem peca constantemente. É resgatado, peca de novo, aí fica preso. Aí paga resgate, é livre, peca de novo, paga resgate, fica assim. E isso não é o que Deus quer. Deus não quer que eu pague o resgate, Ele me livra, aí eu peco de novo, sou preso, pago o resgate, Ele me livra. Ele não quer isso, porque Deus não é Deus de brincadeira. Então, Deus também nos revela que mesmo que nós pagássemos o resgate todo ano, por toda a nossa vida, não seria suficiente,
pois o resgate de nossa alma é caríssimo. Vê lá no Salmo 4, de 9 a 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou pode resgatar a seu irmão. Nem por ele dá um resgate a Deus. Sabe por quê? Pois a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não daria. Você podia ser a pessoa mais rica da terra. Você não ia conseguir dar toda a sua riqueza para Deus para resgatar minha alma e muito menos a sua. Ainda que você fosse a pessoa mais rica da terra, ainda assim a sua riqueza não seria suficiente para resgatar. Sabe por quê? Deus está dizendo, porque o resgate é caríssimo. Não é caro, não, é caríssimo. Amém? Para que continuasse a viver para sempre e não visse a cova. Ó, que coisa tremenda. Então, em meio a esta impossibilidade do homem adquirir riqueza suficiente para pagar o resgate diante de Deus, para continuar vivo, vendo que o homem não tem possibilidade, então Deus, por sua grande misericórdia, arruma um jeito. Ele proclama lá no livro de Jó 33, 24. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Porque um homem não tem como pagar o resgate a Deus. Então o próprio Deus arrumou uma solução. Ele achou resgate. Salve o homem, porque eu já achei resgate. E Deus avisa Israel que não os resgataria por dinheiro. Veja lá em Isaías 52, versículo 3. Porque assim diz o Senhor: por nada foste vendido, e sem dinheiro sereis resgatados. Alguém pagou para o homem aceitar o que o diabo falou lá no Éden? Não. Então nós nos perdemos sem pagamento nenhum. Então Deus vai nos resgatar sem dinheiro. Ele está avisando isso aqui por meio do profeta Isaías. É por essa razão que é anunciado lá em 1 Pedro, você vai lembrar, 1 de 18 a 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Prata ou ouro é o quê? Dinheiro. Que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Mashiach. Para fazer expiação de nossas almas sem o pagamento do resgate em dinheiro, foi enviado por Deus então seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Veja em Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Veja lá em Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o resgate sem dinheiro que Deus avisou a Israel que faria, que falou lá em Jó, que já achou o resgate. É um resgate sem dinheiro, porque ainda que nós tenhamos a maior riqueza da terra, eu ainda assim não tenho dinheiro suficiente para resgatar a minha alma. Vamos também lá em 1 Timóteo 2, de 5 a 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e Yeshua HaMashiach, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo.
Que história é essa? Para servir de testemunho ao seu tempo. Porque se eu pagar o resgate é um testemunho de que eu posso sair livre. E ao seu tempo, se você aceitou o resgate sem dinheiro pelo sangue do Filho de Deus, isso será um testemunho no dia que ele voltar e você será livre e herdará o reino de Deus. Porque este é o testemunho de que eu estou resgatado sem dinheiro. E este resgate sem dinheiro nos traz um presente maravilhoso. Além do resgate com dinheiro, não nos daria isso. Mas o resgate sem dinheiro nos dá poder para nos tornarmos filhos de Deus. E herdeiro das maravilhas de Deus, como está escrito em Gálatas 4, 5 a 7, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de... O resgate com dinheiro não fazia isso, mas o resgate sem dinheiro, pelo Filho do Deus vivo, nos dá poder de nos tornar filho de Deus. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o quê? O Espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba. Não clama Abba Pai, né? Abba já é Pai. Que clama Pai, ou Paizinho querido. Amém? Portanto, já não é mais servo, mas filhos. E se é filho, és também herdeiro de Deus. Então, esse resgate sem dinheiro nos dá poder de sermos filhos de Deus e nos dá o quê? Herança da parte de Deus. Amém? E isso de sermos resgatados sem dinheiro e o nosso resgatador nos fazer filho, está escrito lá em João 1, de 9 a 13. Pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quando o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É a vontade de Deus te resgatar sem dinheiro pelo sangue do Filho dele e te dar poder de ser filho de Deus para que você seja co-herdeiro com Yeshua das maravilhas de Deus. Você não fica feliz, não? Eu fico. Isso é muito tremendo. Isso é lindo. Você nem precisou gastar dinheiro. Que moleza, hein? Hein? Você tinha que pagar, mas ele viu que o seu dinheirinho não daria para pagar. E se agora somos filhos de Deus, não precisamos mais pagar o resgate por nossas almas no templo. Você não precisa mais, agora você vai entender o que Yeshua falou. Porque você é filho. Por que você é filho? Porque já foi pago o resgate sem dinheiro, não é? Pelo sangue do Cordeiro. Então, se você é filho, você não precisa pagar o resgate no templo. Agora você entende o que Yeshua vai falar aqui. Olha só, e por causa deste valor de resgate, chamado na época de Yeshua de imposto, porque na realidade o resgate do templo romano passou a chamar de imposto, tá bom? Porque eles queriam ganhar dinheiro. Por causa dos romanos é que em Cafarnaum os cobradores se aproximaram de Pedro e o questionaram. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam os didágmas e lhes perguntaram: o vosso mestre não paga as didágmas? Pedro, respondendo aos cobradores, ele disse que sim. E quando vai ao encontro de Yeshua, Yeshua antecipa ele e lhe faz uma pergunta. Veja Mateus 17, 25. Disse ele, sim. Ao entrar Pedro em casa, Yeshua lhe se antecipou perguntando: que te parece, Simão?
de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Pedro dá uma resposta correta, mas Yeshua retruca. Veja em Mateus 17, 26. Quando ele respondeu dos alheios, disse-lhe Yeshua: logo são isentos os filhos. E quem são os filhos? Por que eles ficaram isentos? Porque já foi pago o resgate pelo sangue do Cordeiro sem dinheiro. Então, logo, nós somos o quê? Isento do valor do resgate pago no tempo. Glória a Deus! Isso é maravilhoso. Porque nem o rico, nem o pobre gastou um centavo para ser resgatado da sua vã maneira de viver. Porque ele nos resgatou por meio do sangue do seu Filho, sem dinheiro. Deus é tremendo. Logo, se fomos resgatados sem dinheiro, somos filhos de Deus. E como Yeshua disse, somos isentos de pagar o resgate. Pois a expiação de nossos pecados foram feitos por Yeshua na cruz, derramando seu sangue. E mais, com este resgate sem dinheiro, Deus nos habilita para que continuemos a viver para sempre, porque a praga não cai sobre nós. Por isso, Yeshua diz em João 10, 27 a 28, as minhas ovelhas ouvem a minha, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes o quê? A vida eterna, e nunca hão de perecer. Sabe por quê? Porque a praga não virá sobre nós. Você crê nisso? Amém. Pois é. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém tem autoridade de te tirar da mão do Senhor, porque o resgate já foi dado pela sua vida. Diabo não tem poder para fazer isso, só você tem poder de largar, mas o diabo e todos os seus demônios não têm poder de te tirar das mãos de Yeshua HaMashiach, porque ele pagou o seu resgate com o sangue que ele derramou no madeiro. E te deu vida eterna. Não vai te dar. A vida eterna já está aqui. Ela ainda não está manifesta, mas ela há de se manifestar quando Yeshua HaMashiach voltar. Amém? Por quê? Porque isso é um testemunho a seu tempo. Isso é tremendo. A seu tempo, esse resgate sem dinheiro há de testemunhar diante de toda a face dos homens e dos demônios e dos anjos em toda a terra, no céu, na terra e debaixo da terra. Todos verão a marca do resgate sem dinheiro. Logo, se somos resgatados sem dinheiro, nos tornamos filhos, então somos isentos de pagar o resgate. Mas Yeshua falou para pagar, né? Para não escandalizar. Não é porque precisava mais. Não é que o pagamento do resgate estava errado, porque se eu não aceitei o resgate sem dinheiro, eu tenho que pagar. E se eu não pago, eu estou em dívida. Por isso Israel está em dívida. Por isso que o ímpio está em dívida. Tem duas maneiras, uma de pagar financeiramente, outra de aceitar o resgate sem dinheiro, que é pelo sangue de Yeshua. Só que o sangue sem resgate me transforma em filho de Deus. O resgate por moeda não faz isso. Não tem poder de fazer isso. Então, o resgate por dinheiro não tem poder de me dar vida eterna. O resgate sem dinheiro, pelo sangue de Yeshua, tem poder de nos dar vida eterna. Amém, meu irmão? Ele nos habilita, né, e nos dá vida eterna. Pois a expiação de nossos pecados foram feitos por Yeshua na cruz, derramando seu sangue. E mais, com este resgate sem dinheiro, Deus nos habilita
para que continuemos a viver para sempre. Por isso Yeshua diz em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Você crê nisso? Nunca havemos de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, ninguém é ninguém. Lembra da pergunta que fiz no início? E a alma? Para onde ela vai quando o homem morre? Lembra? Hein? É simples. A resposta a essa pergunta, aquele que aceitar o resgate sem dinheiro por meio de Yeshua, quando morrem, a sua alma irá para um lugar chamado terceiro céu, no paraíso. Amém? Deixa eu ver aqui. Onde Yeshua disse que o ladrão arrependido estaria com ele assim que morresse. Veja em Lucas 23, de 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Mashiach, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Yeshua, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Yeshua, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Ele fala, lembra-te de mim no teu reino. E Yeshua parece que responde uma outra coisa, né? Hoje mesmo estará no meu paraíso. E este paraíso fica localizado no terceiro céu, exatamente onde Paulo testemunha que um conhecido dele foi arrebatado. 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Conheço um homem em Machia, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Deus levou só a alma dele ou levou o corpo todo? Ele não sabe. Foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então o paraíso fica no terceiro céu. Está vendo? E ouvi palavras inefáveis que ao homem nem é lícito falar. Então, a alma daquele que aceita o resgate sem dinheiro vai por terceiro céu e fica no paraíso. Rafael, mas até Apocalipse fala desse lugar, onde as almas clamam debaixo do templo, do trono de Deus. Amém? Então, esse é o lugar que, se você aceitar o resgate pelo sangue do Cordeiro, fechou o olhinho aqui, abriu lá, consciente. Vai ver Davi, Abraão, vai falar, corta a barba, Abraão, não sei o quê, sua barba está grandona, né? Você vai ver Moisés, vai conhecer todo mundo, fala, aí Moisés. Só que ele vai fazer assim, você vai querer cumprimentar ele assim, né? Porque nós estamos acostumados agora a cumprimentar assim, né? E que cumprimento é esse? Me dá a mão aqui. Lá no terceiro céu, onde todos estão. Amém, meu irmão? Felizes, conscientes. Sabem o que acontece na terra? Provavelmente Deus não deixa. Mas eles pedem o quê? Que o juízo de Deus desça, porque agora eles têm consciência de tudo. Amém, meu irmão? E de forma consciente, pois a consciência está onde que eu falei? Na alma. Então, não é no corpo que a consciência está. Não é no espírito, é na alma. E aguardará a volta de Yeshua, e na volta de Yeshua será revestido de um corpo glorioso para ter possibilidade de herdar o reino de Deus, e verá a face do Pai e reinará com Yeshua por toda a eternidade sem fim. Eu resumi, obviamente, porque senão ia ficar muito longo. Mas então está esperando lá para a alma ser revestida de um corpo glorioso. Este corpo tem a natureza
espiritual. Amém? Porque nós temos a má consciência de achar que as coisas espirituais, elas são, sei lá, como uma fumaça, como uma coisa insólida, etérea. Não é não, meu irmão. As coisas espirituais, elas são firmes, as carnais não. As carnais estão acabando, as espirituais não acabam nunca. Amém? Por isso Deus, no final de tudo, ele vai transformar toda a criação em uma criação espiritual que nunca mais será abalada. Aquele agora que não aceita o resgate sem dinheiro, para onde vai a alma dele? Hein? Quando morre, sua alma desce para um lugar chamado inferno, lá no Sheol. Se você aceita o resgate sem dinheiro, a sua alma vai para um lugar, o quê? No terceiro céu, chamado paraíso. Se você não aceita o resgate pelo sangue do Cordeiro, sua alma desce para um lugar chamado inferno, dentro do Sheol. E já entra em angústia. Então, pessoas que não aceitaram Yeshua de 2000 anos atrás estão aonde? Sofrendo há 2000 anos. Yeshua fala deste lugar, gente. Eu não botei aqui, mas Yeshua fala onde o bicho come, não para de comer. Por que ele fala onde o bicho come e não para de comer? Hein? Hã? Não, mas o bicho fica comendo. Comendo o quê? Porque Deus vai lançar a alma com o corpo carnal. Deu para entender? Como é que é terrível? Esse corpo que a gente está cansado de sofrer com ele. Rafael, onde é que está escrito isso? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O homem não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o... Porque o homem completo tem que ter corpo. Agora, o homem completo tem que ter espírito, alma e corpo. Não foi isso que nós vimos? Só que aqui o homem vai ficar com alma e corpo. Eu só consigo adorar a Deus no espírito. Então esses homens nunca mais terão contato com Deus Criador. Você pode imaginar o nível de angústia e de sofrimento? E Yeshua fala várias vezes, onde há rangeres de dente. Meu irmão, ranger de dente. Quem já teve ranger de dente? Por angústia. É terrível. Olha, chega a lixar os dentes. Agora você imagina, no corpo físico, com o bicho comendo e não para de comer. Eu fico imaginando o bicho entrando no teu ouvido, saindo no olho, entrando no nariz, lá no cérebro. E não vou dizer, né? Saindo na boca, saindo pelo... Yeshua que fala isso, não sou eu que inventei. Não vou falar de outros orifícios, mas... Mas é o que está escrito, gente. O que eu posso fazer? Eu não inventei, não, está escrito. E no fim, depois do juízo final, essas pessoas serão lançadas de corpo e alma num local chamado Lago de Fogo e Enxofre. Olha, a palavra de Deus diz que há duas mortes. Eu posso dizer até três, né? A primeira morte porque pecamos. Morremos espiritualmente e morremos fisicamente. Não é? Depois dessa morte espiritual e física, nós temos a terceira morte, que é as pessoas que não aceitaram o resgate pelo sangue do Cordeiro, serão lançados no lugar de fogo e enxofre, chamado segunda morte, né? Que está lá em Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis... quero dizer a você que tímido aqui não é timidez de personalidade não, viu, gente? É timidez espiritual. Tenho vergonha de falar que aceitei
o resgate sem dinheiro pelo sangue de Yeshua. É disso que a palavra está dizendo, amém? O pessoal costuma dizer de crente secreto, né? Ninguém sabe que ele é. É disso que o Senhor está dizendo. E aos incrédulos, aos abomináveis. Incrédulo é o quê? Não creu em Yeshua, é incrédulo. Aos abomináveis. Gente, o que é abominação? Hein? É abominação. Parricida, marricida, tudo isso é abominação diante de Deus. E aos homicidas e aos que se prostituem. Aí, ó, prostituição. Aos feiticeiros. Feitiço é o quê? Macumba, todo tipo de feitiço. Aos idólatras. O que é idolatria, meu irmão? Hein? Pois é, se prostrar diante de imagem, carregar a imagem em procissão, está lá em Isaías. Ó, e a todos os mentir. Olha, gente. Eu ouvi um pastor dizendo, eu minto mesmo para ajudar. Ele está dizendo assim, ó, eu vou mesmo para o inferno. Para ajudar. Ajudar quem? Ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Se eu minto, eu sou filho de quem? Do diabo, gente. Amém? E vós quereis fazer a vontade de vosso pai, o diabo. Não é assim que Yeshua fala? Não tem essa de, isso não é politicamente correto. Isso é politicamente correto, sim. Queira ouvir ou não queira, porque a verdade é essa. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E essa é permanente. Agora, você pergunta, Rafael, eles vão ficar conscientes? Por toda a eternidade. Porque morte não é o que nós pensamos. Morte é a separação do homem de Deus. E eles serão separados de Deus por toda a eternidade. Amém? O resgate sem dinheiro, por meio de Yeshua, é obra de misericórdia e graça feita única e exclusivamente por Deus. É Deus, é obra dele. É graça divina. Ele arrumou um resgate, ele não falou lá em Jó? Já achei o resgate. Tira ele da cova, tira ele da morte. Que resgate, falou para Israel, Israel falou feliz, Israel, vou resgatar vocês sem dinheiro, e parece que até hoje ninguém está entendendo isso. Eu não preciso mais cobrar, vocês não têm dinheiro para pagar isso, agora eu vou resgatar vocês sem dinheiro. Como, Senhor? Vou mandar o meu filho, nascido de mulher, e ele vai ser homem, como você, Rafael. A diferença é que meu filho não pecou. Então, ele morrendo e você aceitando, eu te resgato. Está combinado, Rafael? Beleza, Senhor. Faz a obra aí, é só ele que fez. Porque Yeshua nasceu de mulher, mas teve relação sexual? Não teve relação sexual. Mas sabe por que não teve relação sexual? Tem gente, Israel fica proclamando que Yeshua não é o Mashiach, porque ele não nasceu de relação sexual e José é descendente de Davi. Mas sabe que loucura é essa, quem fala? Porque quem crê em Gênesis aí, levanta a mão. Vou fazer uma perguntinha, você pode fazer para o Rabino. Adão nasceu de relação sexual? E por que Yeshua não nasce de relação sexual? Porque ele é o segundo Adão. E Adão nunca nasceu de relação sexual. Simples assim. Às vezes os rabinos ficam falando essas coisas e um monte de crente entra. Não avalia a palavra como um todo, porque se o rabino está falando isso, ele tem que negar Gênesis, porque Adão não nasceu de relação sexual, nem Adão nem Eva. Não, nasceram da vontade de Deus, assim como é Yeshua. Se tivesse relação sexual,
no nascimento de Yeshua, seria da vontade da carne. E aí, meu irmão, não teria salvação, porque a carne não tem recurso financeiro para salvar, para pagar o resgate. E Deus falou lá no Salmo que ainda que eu tivesse a maior riqueza da terra, que eu acumulasse todo o ouro da terra, a prata e o bronze e as pedras lá de Minas Gerais preciosas, tudo na minha mão, eu ia oferecer a Deus e Deus ia dizer, eu aceito, mas ano que vem você vai ter que fazer a mesma coisa. Aí como é que eu faço? Tem que ir para o universo lá, quando a estrela explode, que os caras estão dizendo que gera ouro, gera não sei o quê, tem que ir para lá, pegar tudo e entregar a Deus no outro ano. De novo. Então não há riqueza suficiente para resgatar uma alma sequer. Então ele deu um jeito. E esse jeito foi muito bom, né, gente? Diga-se de passagem. Meu Deus, você pode até dormir e babar despreocupado. Gente, pode dormir, rolar de alegria, porque o Senhor já achou o resgate. Então, esse resgate sem dinheiro é obra única e exclusiva do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não tem mão humana nisso, meu irmão. Não tem ajuda de homens. Ninguém, nem homem inteligente, nem homem burro, nem judeu, nem ímpio, ninguém ajudou a Deus. Ele achou o resgate. Ele resolveu o problema meu e seu. Então, isso é obra de Deus. Mas, tem sempre mais, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, tem um monte de... Para onde vai a sua alma? Presta atenção. Está em suas mãos. Deu para entender? E olha, é no tempo presente que se chama hoje que você tem que decidir. Porque depois que fechar o olhinho, fechou, está consumado. Quando Yeshua morreu, ele não falou está consumado? Quando nós morremos, está consumado. Já decidiu para onde a sua querida alma vai. Então, o resgate sem dinheiro é obra de Deus, mas a decisão para onde vai nossas almas está em nossas mãos. Qual será a sua decisão? Shabbat Shalom. Pois é.